Voltamos, pessoal. Vocês acompanharam aí mais um jogo do nosso campeonato FIFA. E agora a gente vai bater mais um papo aqui sobre saúde, sobre esporte. E ao meu lado eu tenho aqui a Aline, que é jogadora de futebol, formada em educação física e pós-graduada em futebol. E hoje ela atua como professora de ginástica de trampolim. E também temos a Zeza, que é professora de educação física e dá aula para a terceira idade. Isso mesmo. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre a profissão de vocês. Eu posso começar, então? Licença. Olha, meu nome é Zeza Falcão. Primeiramente, eu fui uma aluna aqui do CDC e gosto muito de fazer exercício e tive muito incentivo por aqui, pelos professores que davam aula aqui. Foram meus incentivadores de fazer exercício. Aí eu comecei fazendo exercício para mim mesmo, por toda mulher vaidosa, né? Achei que estava um pouquinho assim fora do peso e comecei a fazer exercício e me apaixonar, gostar muito. E os professores via que eu tinha muito afinco com isso e me incentivaram, falando, né, para mim, por que eu não fazia educação física, por que eu não participaria. Eu acabava ajudando eles, né? E com isso eu pensei assim que já estava um pouco avançada a minha idade, que eu sou uma pessoa simples, fiz o primeiro grau, o segundo grau, e aí depois fui como qualquer pessoa cuidar da minha família. Mas como eu vi assim, me senti muito precisando fazer alguma coisa, a gente não tem chances de, às vezes, de pagar uma academia. E aí eu encontrei o Clube Escola. E aí hoje eu estou no último ano de faculdade, estou fazendo bacharelado. Eu só não me formei ainda esse ano por causa da quarentena mesmo. Eu tive uma professora que ficou doente bem no começo, isso assustou todo mundo. E a gente deu uma parada, mais ou menos. E é isso. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu, como a Zeza, também eu fui atleta do CDC. Eu comecei a praticar futebol com 8 anos de idade. E joguei muito tempo aqui no CDC. Fui muito bem acolhida, fui muito bem tratada. Todos que fizeram parte do CDC, né, da equipe, dos atletas antigamente, foram muito bem recebidos. Tenho muito a agradecer a este lugar. Esse lugar foi de subimportância para mim, para minha trajetória no futebol, foi logo no início. Aprendi muita coisa, né, graças a Deus. Hoje eu sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharel. Sou pós-graduada em futebol e fiz o curso pela Federação Paulista de Futsal também. Porque eu amo futebol, futsal, tudo que vem desse meio esportivo também. Eu sou amante do esporte, né? E é isso. Bom, antes da gente continuar aqui, eu vou pedir para o Edu passar aqui e dar um pouquinho de álcool em gel para a gente continuar aí protegida durante a nossa conversa. Tudo bem. Então, continuando, eu queria que a Aline, né, ela já abordou um pouquinho aí sobre esse lado dela do futebol. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre o seu lado atleta. Meu lado atleta é bem doido, porque eu gosto de vários esportes, né? Eu não jogo só futebol, eu sempre pratiquei de tudo um pouco, né? Então, desde criança eu já fazia capoeira, já praticava ginástica artística, skate, bicicleta, patins, tudo que vocês possam imaginar. Vôlei, né? Eu era chamada a garota esportista, a garota atleta. Mas a minha paixão mesmo é o futebol, né? E quando eu falo futebol, futsal, ou society, o que vocês preferirem, mas que esteja na modalidade do futebol. Então, eu comecei a praticar futebol com 8 anos de idade. Por quê?
Aline, por que você começou a jogar futebol? Muitos fazem essa pergunta. Quando eu tinha 8 anos, né, época de criança, né, todo mundo tem seus amiguinhos, suas amiguinhas, só que chegou um tempo que as minhas amiguinhas, né, as meninas que moravam na minha rua, elas meio que se afastaram de mim, né, elas fizeram um grupinho, né, hoje elas são minhas amigas, tudo, né, mudou, mas na época elas se afastaram e fizeram o grupinho delas lá e eu fiquei sozinha, né, e aí, onde eu encontrei acolhimento foi com os meninos, né, então teve um certo dia que eu estava na rua, né, brincando com a minha boneca. E o meu colega, meu amiguinho, falou assim, Aline, vamos jogar futebol? Aí eu falei, mas eu nem sei jogar futebol. Aí ele falou assim, mas eu te ensino. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chutar o chão, chutar vocês aí. E ele insistiu, né? Ele persistiu naquilo. Ele falou assim, Aline, vamos jogar que eu vou te ensinar. O nome dele é Johnny, e eu nunca vou esquecer dele, nunca. Obrigado, Johnny. E o Johnny falou assim, vamos jogar futebol. Então eu comecei, né, ali jogar futebol na rua, né? A partir daquele momento eu nunca mais parei de jogar futebol, né? Assim, eu sempre tive nesse meio dos esportes e do futebol. Tudo bem. Então comecei a jogar futebol na rua, comecei a jogar futebol na escola e vim para o CDC e aí eu dei continuidade, né, na prática do futebol. E você, Zeza? Você contou para mim que você é maratonista. Isso. E como é que funciona, hein? E daí quando a gente começa, mesmo que o motivo seja físico, que você não se senta bem, você começa a se apaixonar. Aí você começa a se envolver com o esporte. Daí eu conheci uma pessoa que fazia corrida e eu fui fazer minha primeira corrida. E na minha primeira corrida era de 5K. E eu achei que eu ia caminhar. Mas quando chegou, achei aquilo muito devagar e comecei a trotar, a correr. E fiz minha primeira corrida, eu fiz em 28 minutos, 5K, né? Aí eu vi que a atividade física que eu fazia que estava me ajudando a já fazer a corrida, né? Porque senão como que eu ia começar? Porque hoje em dia a gente não começa nenhuma atividade física assim, já correndo, não. Tudo é devagar, tudo vai crescendo, né? Aí, na próxima corrida, eu já fiz em 23, em 25. Comecei a cada vez evoluir mais. Aí fui me apaixonando mais ainda. Aí ficou difícil saber se a ginástica era mais importante. Assim, para mim, os dois são ótimos, maravilhoso. Inclusive, foi a ginástica que eu fazia aqui. Eu fazia ginástica aqui todos os dias da semana. Aqui no CDC tinha alongamento, a gente trabalhava pernas e na sexta-feira tinha aula um aeróbico. E eu gostava muito, não deixava de vir. Mas como aí eu conhecia a corrida, daí eu falei, e agora, como que eu vou treinar, né? Que hora que eu vou treinar? Eu vou ter que largar um pelo outro. Aí ficou um pouco difícil, mas a gente foi se entrosando assim, e por isso esse é o motivo que eu adoro, eu amo. Eu também faço capoeira. Hoje em dia eu dou aula de capoeira para a terceira idade, ginástica, alongamento, todas essas coisinhas. Claramente, as mulheres do esporte mesmo, né? Não fazem só um, fazem vários. Várias. E quanto tempo faz que você corre? Já faz uns 6 anos que eu corro. Faz 6 anos que eu corro. Então, as duas praticaram atividades aqui no CDC. Sim. E quanto isso foi importante para vocês? Participar de uma atividade aqui da vida de vocês? Para mim foi de subimportância, porque era um lugar seguro, né? Era um lugar próximo de casa, era um lugar que eu fui muito bem acolhida, né? Como eu já falei. E aqui tinha vários esportes, não tinha só o futebol, né? Não tinha só o futsal. Tinha vôlei, tinha basquete, tinha de tudo. E na época que entrou o projeto Clube Escola, isso foi maravilhoso, porque vieram muitas crianças, muitas crianças, muitos adolescentes. E toda vez que eu vinha para cá, né? Eu vinha treinar, eu lembrava que eu deixei lá no meu bairro muitos amigos que acabaram entrando no mundo das drogas, né? No alcoolismo. E eu estava aqui, né? Eu estava na área do esporte, mas eu sabia que tinha muitos amigos que poderiam estar aqui comigo também, mas acabaram, infelizmente, entrando para um outro caminho. Mas o esporte ele me incentivava a permanecer no caminho correto, no caminho certo, né? Então, esse projeto o Clube Escola, ele foi maravilhoso, né? O CDC ele é maravilhoso porque ele acolhe as pessoas, né? Ele acolhe também as famílias, né? Os atletas que não têm condições de pagar um lugar particular, né? Não tem, às vezes não tem
como é que fala? Uma oportunidade, um espaço, né? E aqui é um espaço familiar, é um espaço de acolhimento, né? Os professores são maravilhosos aqui. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum professor, sabe? A professora Cira, na época, maravilhosa, o professor Roberto, o professor Gamela, todos, assim, foram maravilhosos comigo. O Paulo, né? Na época, o presidente, foi sensacional. Todos maravilhosos. Esse lugar foi maravilhoso, foi muito importante para mim. Você vê que eu volto até hoje. E para você, Zéza? É de suma importância, né? Porque condiz com a nossa realidade. A gente precisa de mais clube-escola, associações, porque as pessoas, até os idosos que eu trabalho assim, eles falam assim, como que eu vou para uma academia, eu estou gordo, eu estou isso, aquilo lá tem, eu não posso pagar. Agora não, os clubes-escola, associações, tudo que é esporte, que a gente acha na nossa comunidade, está de acordo com a nossa realidade. É o que a gente pode fazer. Hoje em dia, todo mundo pode participar, não é? Então, é de muita importância mesmo. Em vez da gente estar lá no posto, lá de saúde, a gente está aqui conversando, brincando, porque não é só o físico, não é só essa parte, né? Então, é de suma importância. Eu acho muito importante e deveria ter muito mais e continuar. Vocês participaram aqui do CDC, praticam muito esporte, né? Foi uma oportunidade. E vocês hoje são formadas, né? E a Zéza está terminando aí a faculdade. Vocês acreditam que foi um meio que vocês acharam para continuar vivendo essa paixão no esporte? Ensinar para outras pessoas? Assim, primeiramente, quando eu não ia entrar para a faculdade de Educação Física, né? Quando eu prestei vestibular, eu fui para a faculdade de Letras. Não tem nada a ver. Uma área completamente assim, diferente. Completamente no ramo, né? Então, eu fui porque eu não queria mais pensar no futebol. Por um momento na minha vida, eu não queria mais pensar no futebol. Por quê? Não é que ele foi ruim para mim, mas porque eu sofri a trajetória foi tão dolorosa, né? Foi tantos preconceitos, tantos, assim, falta de apoio, que me desanimei e eu não quis mais continuar no ramo jogadora. Então, eu não queria mais estar perto de futebol, porque isso ia me fazer sofrer. Então, eu fui para letras, mas eu cursei a metade da faculdade de letras, só que quando chegou na metade, eu falei assim, não adianta, é educação física. Eu entrava na sala, né, de letras e olhava lá o pessoal da educação física e falava, não dá, eu não estou aguentando, eu tenho que ir para lá. Então, eu troquei, né, eu fiz essa troca e fui para a educação física para o que você acabou de falar, para continuar no ramo, para continuar dentro, né, dos esportes em gerais e principalmente do futebol. Por isso que eu optei para fazer a pós-graduação em futebol e entrar pela federação também de futsal, porque é o ramo que eu gosto. E com isso eu consigo ainda ficar, né, nesse meio ainda, né, o meio que me satisfaz, o meio que me traz alegria e realmente me traz boas lembranças dentro da área do esporte também. E você? Que legal, Aline. Então, sabendo que a educação física fazia tão bem para mim, por que não passar isso adiante, já que eu tive essa oportunidade de aprender e conhecer? Então, eu quis ter mais conhecimento para eu poder ensinar, passar, para as pessoas terem mais oportunidades também. Então, eu amo fazer isso, por que não? Aí eu fui, mesmo assim, dando cara a tapa, porque você sabe que é difícil para gente que é dona de casa, que tem filhos, e tem outras pessoas que vão pensar, para que correr? Né? E a gente sofre muito preconceito, assim, as mulheres falam assim que a gente tem que ficar em casa tomando conta de filho, né? Às vezes larga, mas não. A gente tem que se cuidar para poder cuidar deles bem e passar coisas boas, não é isso? Então, por que não, né? Vai lá, gente, vai em frente. Se você tem um sonho, se você tem vontade, nunca é tarde. Nossa, eu não me arrependo. Eu sou super feliz de fazer o esporte que eu gosto. E imagine de poder passar. Imagine você ver uma pessoa te agradecer por você, às vezes, ouvi-la, por você ensinar algo, sabe? É prazeroso. Então, gente, vai em frente. Pode fazer. Ou você estuda ou você faz, que é demais, é muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho, né, que vocês estão atualmente. Eu sei que a Aline trabalha com ginástica de trampolim e você trabalha com a terceira idade, não é mesmo? Queria que vocês falassem sobre esse atual trabalho de vocês.
Bom, atualmente eu trabalho com a ginástica de trampolim, já é uma modalidade olímpica, né? Eu trabalho com a ginástica de trampolim e a ginástica artística, né? Trabalho um pouco com circo também. Já trabalhei com futebol também, já dei aula em escolinhas, né? Eu tive que sair, né, da escolinha na época, porque eu já trabalhava para essa empresa de ginástica e eu não estava conseguindo conciliar ginástica de trampolim. Então, essa empresa ela trabalha com eventos, como é que se diz? De iniciação, né? Principalmente. Então, ele agrega, né? Ele faz eventos esportivos e agrega qualquer pessoa, qualquer criança, adulto, de todas as idades, que quiser chegar, ele chega. Geralmente, a gente faz esses eventos no SESC, né? Então, o público chega e nós estamos lá para receber com os aparelhos, né? O próprio da ginástica, para receber o público e dar a aula para as crianças, para os adultos, e fazer eles ter a vivência dessa modalidade, né? Eu pretendo também futuramente voltar para o ramo do futebol, que é o meu foco, né? É que agora com essa pandemia muitas coisas pararam, né? Até a escola que eu dou aula de extracurricular, tá tudo parado. Então estou só no aguardo, né? Já naquela sede, naquela vontade, né? Mas é como a Zeza falou, a gente sofre muito preconceito, né? As pessoas olham assim e falam, nossa, o que você está fazendo aqui? Né? Não era para você estar aqui, né? Mas tem que seguir em frente. Tem que ter personalidade, né? Tem que ter personalidade, lutar. Se você acredita, luta por aquilo que você acredita, aquilo que você quer, e não deixa ninguém colocar a mão na sua frente e falar, você não vai. Você tem que ir, pronto, Se der errado, você tentou. Se der certo, glória, muito bem. Só não pode não ir, né? Não tentar. É verdade. E o seu trabalho com a terceira idade, Zeza? Então, meu trabalho com a terceira idade, eles adoram, assim, dançar, mas eu tento colocar tudo um pouquinho, que a gente precisa de tudo um pouquinho. Dia de segunda-feira eles têm alongamento de chão. E na quarta-feira eu trabalho pernas e braço. A gente utiliza a vassoura, a gente utiliza garrafinhas de PET. Tudo para melhorar o equilíbrio. E na sexta-feira eu faço um mix de dança, que é o dia que eles mais gostam, junto com a aeróbica. Aí eles ficam juntos, brincam, dão risada, sabe? Tem noção de espaço. É o dia que eles mais gostam. E assim a gente vai trazendo eles, não só para aquela coisa chata, sabe? De só fazer ginástica. Então, é o jeitinho que eu consegui de acolher eles. Eu mudo sempre as aulas. É isso aí. Até esqueci de falar, né? Às vezes as pessoas devem estar perguntando o que é ginástica de trampolim. Às vezes tem gente que não conhece, né? Vocês devem conhecer a cama elástica, né? Aquelas redondas, né? Só que o trampolim, ele é retangular, né? E ele já é uma modalidade olímpica. Então, no trampolim, nós ensinamos acrobacias, né? Então, tem vários tipos de saltos, vários tipos de movimentos, né? E dependendo do público, nós vamos ensinar a iniciação. Agora, se for um público mais avançado, como atletas de ginástica, aí como é que fala? Os movimentos já são mais avançados, né? E é isso, é o processo pedagógico igual a Zeza falou. A Zeza comentou que você dá aula de dança, né, para os idosos. Sim. E essa aula, né, esse exercício ajuda a memória, correto? Ajuda, sim, ajuda a memória, a coordenação motora. Eles ficam bem à vontade e gostam bastante desse exercício. E o que eles devem tomar de cuidado assim na hora de começar, né, a praticar? Sim, a gente sempre começa com aquecimento, aí depois vai para o alongamento, aí vai dançando, sempre para cuidar do corpo, tudo devagar, tudo. Né? Você está perguntando dessa parte ou da parte que eles precisam também passar no médico, ver se está tudo bem com o seu cardíaco? Principalmente isso. Se estiver tudo liberado, a gente faz de tudo moderadamente. Eles conseguem fazer tudo o que você propõe. Não precisa ser aquela coisa, sabe, Não, mas eles fazem de tudo um pouco. Aline, você falou, né, sobre o seu trabalho com a ginástica de trampolim. A gente sabe que é um dos esportes que, infelizmente, a gente não tem muito investimento e tudo mais. Mas a procura de pessoas pelo esporte é muito grande? Sim, a procura é muito grande, né? Como eu falei, nós fazemos eventos, a empresa, né, Trump Brasil, a qual eu trabalho, nós fazemos eventos dentro do SESC.
Mas fazemos em clubes também, em escola, mas o foco maior é no SESC. Então, esses eventos, às vezes, duram 1 mês, 2 meses, ou às vezes 1 semana. E a procura é muito grande, as crianças chegam e falam, tia, onde é que eu posso fazer essa ginástica? E, assim, me dói muito, assim, no coração eu não ter, né, muitos lugares para indicar. Geralmente tem clube particular e só quem pode participar é sócio, né? E lugares públicos são muito poucos, assim. E os que têm, a fila de espera já estão assim, já está muito grande, né? E o investimento é pouco, eu acredito que porque os materiais são caros, né? Material bom da ginástica de trampolim, ele é caro, mas é caro porque ele é bom, né? E porque é necessário ele ser bom para a segurança do atleta, do aluno, né? Precisa ter o espaço adequado, por exemplo, eu não vou colocar um trampolim oficial aqui que não tem altura, né? A criança vai bater, então tem que ter uma altura, tem que ter uma largura, o espaço, tem que ser um espaço exato, tem que ser o material próprio, mas dá para adaptar, né? Se o governo quiser investir, dá para ser uma maneira adaptável, né? Colocar uns aparelhos mais adaptados, em um lugar que dê para eles fazerem. E dessa forma, entrando, né, nos CDCs, entrando nos lugares públicos, assim, fazendo projeto, vai ter muita criança, vai ter uma demanda enorme, porque as crianças amam, adoram de verdade. Muito, muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, ainda não temos muitos lugares, né? Como você disse, eu acho que implantar nas escolas e nos clubes seria de extrema importância para a disseminação do esporte, né? Muito, seria uma abertura assim, muito grande para o crescimento desse esporte, para atrair as crianças também para esse esporte também, né? Porque ao invés delas estarem lá fora, né, usando droga, bebendo, fazendo coisa errada, elas estariam dentro do CDC ou dentro de algum espaço, fazendo uma atividade física, né, praticando o esporte que elas querem, que elas gostam de fazer, né? E falando um pouco mais sobre a pandemia, né? A Zeza trabalha com a terceira idade, então eu queria que você contasse como foi difícil, provavelmente, né, para todo mundo, essa questão, e principalmente para os idosos que não podiam sair de casa, e se você tem uma dica para passar para eles aí de exercícios que eles podem fazer em casa. Olha, foi bem difícil. Foi assim até chocante, porque eles ficaram com muito medo, porque até então ninguém conhecia, ninguém conhecia essa doença, ninguém conhecia. A gente nunca, na verdade, nosso país passou por isso, né? Nós nem guerras tivemos, né? Mas assim, eu sempre incentivei, eu usei até essa palavra, gente. Essa é a hora da gente mudar a nossa vida um pouquinho, que a gente está muito acostumado a fazer as mesmas coisas, a cuidar da nossa casa e ser livre para tudo. Já que a gente está passando por isso, vamos ver se a gente consegue enxergar outras coisas, umas coisas positivas, tipo, a gente vai ficar mais com a família da gente, né? Tem muitas crianças que convivem pouco com os pais. A gente tem que procurar enxergar coisas boas que a gente possa tirar, porque a gente é obrigada a passar por isso, né? Então, vamos fazer com que isso seja mais fácil para a gente mesmo. Então, foi assim que eu consegui acalmá-los, né? Porque até então eles não queriam sair de casa mesmo e não podiam, tá? Mas ficavam tristes de estar lá, às vezes, alguns sozinhos. Eles ligavam, perguntavam quando ia passar, se ia passar. No começo foi só de medo, ficaram lá, acharam que ia passar rapidinho. Todo mundo pensou, né? Mas depois, quando foi ficando mais difícil, o isolamento, aí sim, aí eles pediram ajuda, ligavam, aí eu passava exercícios, algum para casa. Eu falei assim, todo mundo tem um pedacinho de quintal, todo mundo pode andar, vocês podem usar a escada para fazer step, sobe um degrauzinho, e assim a gente foi se ajudando. Mas foi uma fase assim, está sendo ainda, né? Difícil, porque a gente acha todo dia que amanhã vai passar, que vai acabar, e não. Então, eu passei, sim, vários exercícios que eles já estavam acostumados a fazerem, e dançar. Eu falei assim, põe a musiquinha, faz de conta que a gente está aqui, porque muitos, eles não têm acesso assim mal eles sabem mexer no Zap um pouquinho, sabe? Então eu filmava, porque daí eles sabem, mas não sabia mexer no computador, até a gente teve dificuldade no Teams, imagina eles, né?
E aí, com poucas pessoas para conversar, aí eles procuram quem dá um pouco de atenção, né? Mas foi assim que a gente passou. Sim, tem vários exercícios que eu falei, a caminhada, sentar e levantar, fazer o step, se alongar, que eles estão acostumados a fazer, aquecer, levantando, subindo panturrilha e os bracinhos junto, fazendo polichinelo sem impacto, assim, tudo que eu pude ajudar dessa forma, eu fiz. Então, é assim que a gente está vivendo no momento. O importante era continuar aí se mantendo na ativa, Isso, né? na ativa. E, Aline, para você deve ter sido também muito difícil nessa pandemia ter ficado longe do esporte, né? Que é a sua paixão. Sim, foi muito difícil. Eu cheguei a dar aula online, né, de ginástica e de futebol também. Só que os meus alunos eram de apartamento, então pensa. Coitados. Eles falavam assim, mas onde eu vou fazer? Não tem nem espaço. Então, assim, foram atividades bem adaptadas mesmo, né? Só para eles não ficarem parados, né? Eles tiravam alguns móveis ali da sala e faziam, quando era futebol, era condução de bola bem pequenininho, né? Passes curtos, fiz treinamento proprioceptivo para ginástica e para o futebol também, porque quando eles voltarem, eles vão voltar com tudo, né? Aquela sede, aquela vontade, mas o corpo não vai estar totalmente preparado. Então, tem que fazer essa pré-volta, né? Com os treinamentos proprioceptivos, né? De prevenção. E, assim, além deles estarem muito ansiosos, né? Porque é bem diferente dos alunos da ZESA, né? Eles estavam com medo de sair, né? Eles queriam, mas estavam com medo. As crianças e os adolescentes, não. Eles nem estão com medo e eles já querem sair. Eles não estão com medo, eles não entendem, né? Não entendem muito assim a gravidade. Mas eles querem sair, eles querem jogar futebol, eles querem brincar. E é natural esse pensamento deles, né? E nós, como professores, nós estamos ali do outro lado da telinha, né? Tentando falar com eles, tentando acalmá-los e tentando passar alguma atividade que façam eles se alegrarem e tirar um pouco do estresse, né? Do estresse corporal e mental. Né? E foi assim, foi um processo lento, né? E para mim também foi ruim, porque eu queria estar treinando também, né? E eu tive que ficar em casa parada também, sem treinar, né? Então assim, eu só treinava em casa, mas não tinha um time para poder jogar, né? Tinha que aguardar, e até hoje a gente está aguardando também, né? Se Deus quiser, logo, logo as coisas vão melhorar aí e vai voltar ao normal, né? Com certeza. Zéza, eu queria que você falasse sobre os benefícios que a dança, né, as atividades que você faz com a terceira idade e também as doenças que pode prevenir contra, né? Então, o principal é o autoestima, né? Elevar a autoestima deles. Eles começam até a comprar roupinha, sabe? Como fala? O convívio com outras pessoas. Essa parte também foi a mais difícil que a pandemia pegou a gente. Coordenação motora faz muito bem e previne várias doenças, como hipertensão, colesterol, aumenta o HDL deles, né? Então, só temos benefícios, mas a maioria são esses. Voltando um pouquinho para a parte do futebol que a Aline, né, praticava, você me contou ontem, em uma breve conversa, que você sofreu bastante preconceito no meio. E você não tinha um apoio. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi e se manter forte mesmo com tudo isso. Isso, então. Quando eu iniciei a prática do futebol, eu tinha depressão. Então, eu tive depressão quando criança, e uma depressão muito grande, muito profunda, né? Eu estava passando por vários tipos de problemas, né? E o futebol, ele me atraiu, e quando ele me atraiu, todas as vezes que eu jogava futebol, eu me alegrava. Então, o futebol, para mim, foi um escape, né? Quando eu estava triste, eu falava, vou jogar futebol, e eu me alegrava. O preconceito, ele veio dentro de casa, né? Ele se inicia dentro de casa, né? Porque quando o mundo fica contra você, ok, o mundo é o mundo, eu nem conheço o mundo direito. Agora, quando a sua família, né? Quando os que você queria que estivesse próximo a você, te apoiando, isso não acontece, isso que é ruim, né?
Então, na minha casa não tinha um apoio. Talvez por falta de conhecimento deles, né? Não acredito que tenha sido por maldade, mas às vezes falta de conhecimento, né? Falta de cultura, né? Porque isso já é cultural, né? Você olhar para uma mulher e ela está jogando futebol, isso para o mundo, assim, para muitas pessoas, isso não é legal, não é muito normal. Hoje em dia está melhorando muito, mas na época não era normal, né? Na época minha mãe falava, mas por que você tem que jogar futebol? Mas por que futebol? Futebol é coisa para homem, futebol não é coisa para menina. Você fica toda suja aí jogando no meio da rua. Não tem como ficar limpa, né? Jogando no meio da rua, né? Não tem como, mas assim, eu não tinha um apoio. O meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, então eu não tive a presença assim do meu pai, né? Então tinha só minha mãe tinha que trabalhar e às vezes ela não entendia que, assim, às vezes os pais eles acham que é uma brincadeira só. Não é só uma brincadeira, o esporte não é só brincadeira, é uma brincadeira séria. É uma brincadeira que, através dessa brincadeira, você vai desenvolver muitas coisas que vai ser bom lá no seu futuro, né? Você se tornando profissional no esporte ou não, mas isso vai ser bom lá no futuro, né? Em questão psicológica, física, saúde, tudo. Isso vai trazer benefício. Mas eles não entendiam, então eu sofri muito preconceito. Minha mãe não queria deixar eu jogar, ela ia me buscar na quadra. Tem até uma coisa engraçada que eu ficava o dia inteiro na quadra, né? Todo final de semana, a escola onde eu estudava, ela ficava aberta. Então, eu jogava lá o dia inteiro no José Amadei. E teve uma vez que minha mãe foi me buscar à 00:30 e eu estava lá jogando ainda. A quadra abria 8 horas da manhã e eu já estava lá 8 horas da manhã. Então, eu ficava o dia inteiro, eu não comia. Eu queria ficar lá porque eu não queria perder nada, né? Então, eu falava assim que eu jogava com todas as categorias. Porque ninguém aguentava jogar o dia inteiro, mas eu ficava lá o dia inteiro. Então, chegava as crianças, eu jogava com as crianças. As crianças iam embora. Chegava os mais velhos, eu jogava com os mais velhos. Então, todo mundo que chegava, eu estava lá jogando. Nesse dia, minha mãe foi me buscar. Aline, volta para casa agora. Ou você quer que eu traga o seu guarda-roupa? Aí eu falei assim, mãe, mas calma, está quase acabando. Ela falou, menina, como está quase acabando? Você está aqui desde as 8, já é 00:30, como está quase acabando? Perdeu até a noção, né, da hora. Aí eu falei assim, não, mãe, mas só mais um pouquinho, está quase acabando o jogo. E assim, ela não entendia, ela ficou com raiva, foi embora. Mas assim, eu sempre passei por cima do preconceito. O preconceito, ele vinha, né? Mas eu sempre passava por cima. Eu falava, eu vou continuar. Porque isso me faz bem, o futebol me fazia bem e me faz bem até hoje, né? O futebol me ajudou a sair da depressão, primeiramente Deus, né? E depois o esporte. O esporte me ajudou demais, né? Então, eu não queria saber o que minha mãe estava falando, o que Beltrano e Ciclano estavam falando, né? As mulheres da rua, né, as mães das crianças, olhavam assim para mim e falavam assim, meu Deus, essa menina só vive no meio dos meninos jogando futebol. Meu Deus do céu, mas por que você só vive no meio dos meninos? Porque não tinha menina para jogar. Entendeu? Então, eu acostumei, eu vivi muito no meio dos meninos, né? E os meninos que me deram incentivo, né? Como eu falei, foi meu amigo Johnny que me incentivou e ele jogava bola comigo todo dia. Ele treinava comigo todo dia. Isso foi muito importante para mim. Então, os meninos me deram muito incentivo, né? E uma outra, só para finalizar, uma outra história, eu tinha um tio, hoje ele infelizmente já é falecido, ele é irmão da minha mãe. Então, assim, teve um dia das crianças que ele pegou e falou assim, Aline, o próximo dia das crianças eu vou te dar uma bola. Meu Deus, nunca fale isso pro seu filho. E ele vai ficar ansioso demais. Então, assim, eu fiquei muito ansiosa. Esperei meses, né? E quando chegou o dia das crianças, ele veio com aquele presente, eu toda feliz. Vou ganhar uma bola de futebol, né? Toda feliz. E aí, quando eu abri, era uma bola de vôlei. Aí eu falei, tio, eu não jogo vôlei. Assim, eu jogava brincando, mas eu queria uma bola de futebol. Aí ele falou assim, não, mas futebol não é coisa de menina. Futebol é coisa de menino. Eu estou te dando bola de vôlei porque você vai começar a gostar de vôlei. Eu falei, meu tio, eu queria tanto uma bola de futebol. Tudo bem. No ano seguinte, ele pegou e me deu outra bola de vôlei. Aí o que acontece? Eu peguei a bola de vôlei e ia jogar futebol com a bola de vôlei. Aí estragava toda a bola e tudo. Aí ele pegou e falou assim, eu nunca mais vou te dar nenhuma bola. Nunca mais vou te dar nada, porque eu te dei a bola de vôlei e você estragou. E aquilo me deixou muito triste, porque ele realmente nunca mais me deu nada. Aí não veio nem a de vôlei, nem a de futebol. Fiquei sem nada. Mas assim, ele também não entendia, né? No pensamento dele, futebol tinha que ser coisa para homem. Mulher não podia jogar. E mulher que jogava, ou era Maria Homem, ou era tudo, menos uma mulher decente, né? Uma criança que estava apenas jogando futebol. Né? Então, passei por cima desses preconceitos. Para a gente já ir finalizando aqui, segundo os dados, né, da OMS, o Brasil é um dos maiores em índice de sedentarismo, né, com quase 50% da população. E eu queria que vocês deixassem um recado aí para as pessoas praticarem o esporte, para incentivar as pessoas a praticarem o esporte.
Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês, não espera ir no médico e o médico falar, olha, você precisa fazer exercício urgentemente porque você está com pressão alta, você está diabético, não. Não espera isso. Vai procurar um professor de educação física que ele vai ver qual é a sua condição e ele vai te passar um exercício conforme a sua realidade. Não fica pensando que você é gordo, que você não vai conseguir, que você está doente. Não espera isso. O esporte só traz bem-estar mesmo para a gente, é de saúde, né? A maioria, eu sei que os dados são altíssimos, o número de pessoas que morrem pelo cardíaco, pela pressão alta, né? Então, gente, não espera esse momento para você fazer uma atividade física. Procura um profissional. Se você não gostou daquele lá que é assim, procura outro. Você vai encontrar um que te dê vai dar um jeitinho para você fazer exercício do jeito que fica bom para você, tá? Que se identifique com você, tá bom? Então, esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês de hoje. E você, Aline? Eu queria também que você deixasse uma palavra de incentivo para as meninas que praticam futebol. Faço minhas palavras da Zeza também, né, da professora Zeza. Procure um esporte, uma atividade física que você se identifica, né? Que é muito ruim quando você faz alguma coisa por obrigação. Vou fazer só porque eu preciso emagrecer, eu vou fazer porque estão mandando eu fazer. Não faça isso. Procure uma atividade que te dê prazer. Porque você fazendo uma atividade que te dê prazer, nunca vai ser uma obrigação, nunca vai ser um sacrifício, vai ser um prazer fazer, né? E também procure sempre um profissional da área, né? Um professor de educação física, alguém que saiba o que está fazendo, alguém que saiba o que está passando para você fazer, para que você não se lesione, né? Não passe algo errado para você e você se machuque ou você ficar só fazendo sozinho. Tire as dúvidas com quem você conhecer, que for um profissional da educação física, mas não fique parado. Sedentarismo é muito grave e isso você talvez não esteja vendo agora, mas lá na frente, lá no futuro, você vai ver as doenças aparecendo, as dores aparecendo, e eu tenho certeza que você não quer isso para você, nem eu quero para mim, né? Então comece hoje, comece agora. Mas estou na pandemia. Faz em casa, faz onde for, mas não fique parado. E para as meninas, né, que estão aí iniciando sua caminhada no futebol, ou já iniciaram, né? Para as meninas que passaram a mesma coisa que eu passei, né, que é o preconceito, a falta de apoio dentro do seu lar, não desanima. Não desanima, vão até o fim, tenha personalidade forte. Se você quer isso, vai até o fim. Olha, eu sempre ouvi uma historinha assim, né, da tartaruguinha. A tartaruguinha ficou surda e cega, porque ela estava subindo a montanha e todo mundo lá embaixo, ela estava apostando corrida, né? As tartaruguinhas indo correndo e ela correndo e todo mundo lá embaixo gritando, você nunca vai conseguir, você é fraca, você é muito devagar. E ela continuou subindo, continuou. Só que a subida era muito grande e todos aqueles que estavam na frente dela desistiu, porque eles cansaram. E ela, como estava indo bem devagarzinho, ela era mais lenta, ela continuou subindo. E ela chegou no topo, né? Os demais desistiram. Ela chegou no topo, né? E aí todo mundo lá embaixo falou, nossa, como é que ela conseguiu? Ela era mais lenta, estava por último. Será que ela não ouviu todo mundo gritando que ela nunca seria capaz, que ela nunca ia chegar lá? Aí alguém bateu no ombro assim, da pessoa que falou, não, é porque ela é surda. Ou seja, ela conseguiu chegar lá porque ela não deu ouvido para aquelas pessoas que estavam falando contra. Então não deu ouvidos. Permaneça no foco, lute, você vai sofrer preconceito, isso não é normal, não deveria ser, né? Mas é comum acontecer isso, isso é questão de cultura. As pessoas hoje acham que as mulheres é para uma coisa, os homens é para outra coisa. Você veio e lute contra isso, como eu luto também. Eu não luto contra o homem. Eu não quero ser contra nenhum tipo de homem, eu quero ser igual, eu quero que tenha igualdade, né? Igualdade nos direitos, igualdade nas portas que se abrem, no salário e tudo isso, porque todos nós somos seres humanos. Não existe melhor ou pior, então não queira ser contra o homem, nem o homem contra a mulher, ambos andam juntos, né? E quando você ouvir alguma coisa assim de preconceito, levante a sua cabeça e lembre, você é capaz e você vai chegar lá. Bom, antes a gente ia ir para o nosso último jogo do Campeonato FIFA, eu fiquei aqui sabendo que a Aline é craque na embaixadinha e eu queria que ela fizesse uma demonstração para a gente, né, rapidinho, antes da gente finalizar. Então, vou pedir para os meninos tirarem aqui, para ela fazer, né, ter o espaço e fazer as embaixadinhas para a gente. Bom,
Pode escolher aí a bola, a linha que estiver melhor para você. Eu vou tentar, tá, gente? Porque eu não vim preparada para isso. Fica à vontade. O meu tênis, esse tênis é horrível para fazer isso. Acontecem na surpresa também. Vamos ver o que dá, hein? Se eu errar aí, me desculpe que eu não tô Vamos lá, vamos lá. Tênis. Pode fazer mais uma vez, se preocupa não. Tranquila. Obrigada, gente. Bom, quero agradecer a participação de vocês. E amanhã, né, vocês vão acompanhar aí mais um jogo do Campeonato FIFA. E amanhã a gente volta aí com a final e com mais bate-papo. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã não, é você até amanhã, né? Obrigada.